Bem-vindos a mais um podcast Não Contam na Igreja. Bom, você já conhece a minha voz, eu sou Ali Romeiro e a minha frase é Cuba para Cristo. E aí vocês vão se apresentar e vão ter que falar alguma frase que marcou essa viagem que nós fizemos. Eu sou a Nemaida e a minha frase é Unco dá para todos. Meu Deus, Vamos podcast explicar, gospel vai começar bem. Isso daqui não deixou de ser um podcast cristão, a gente vai explicar tudo isso. Se tem cantor cristão, cantora cristã matando o marido, por que não pode pôr uma frase dessa? Eu sou Estevão, por favor, Jesus! O autor de Por Favor, Jesus agora quer falar. Meu nome é Lucas e, na verdade, não é uma frase, é uma música. Que é... leque, 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 pregando pro lado, pregando pro outro. Eu não lembro do restante. Pregando por toda Cuba, quero ver a igreja toda. Isso. Nossa, foi uma viagem bem gospel, já dá pra ver. Isso. Oi, gente, meu nome é Dandara e a frase que me lembra a viagem é: quem nessa viagem... Eu tô impressionada porque eu tava com medo de não saber frase nenhuma. Tem muita frase. Meu nome é Diego e eu não tenho uma frase, mas o que me lembra muito a viagem é Luca! Não, e vaca também, é pra você falar Vaca! Diego, Sim. você é o rei das frases. Você tinha que falar que é um honor estar aqui. Essas me envergonham. Mas a gente vai falar delas ao longo da gravação, fique tranquilo. Meu nome é Tatiana. Bom, uma frase para essa viagem: paladar de Maria. Vamos contar isso. A gente vai contar o que é o paladar de Maria. A Tati não pode falar que ela não comeu de verdade. É verdade. Foi comer pizza. É verdade, ela comeu pizza. Gente, eu não lembro dessa frase. Por isso que eu tô falando paladar de Maria. Dandara? Paladar de Maria, aquele também não lembro. restaurante lindo que a gente comeu no meio da estrada. Que só tinha moscas. As moscas voando. E aí... Tinha que comer, tinha que fechar a boca rápido, senão a mosca entrava. Bom, gente, tem mais gente que era pra estar aqui, mas não conseguiu gravar hoje conosco. Que é o Renato, que agora virou o Johnny Depp brasileiro. E o Thiago, que na verdade a gente chama ele de Cangaço. E a pessoa mais amada, mais querida, que é a Josi, que não está aqui conosco. Já fez um ano já que infelizmente ela faleceu. Mas a gente teve o privilégio, a honra de ter convivido com ela. E ela foi, a cereja do bolo nessa viagem que nós fizemos para Cuba. Ela foi, muito sensacional e a gente vai falar bastante dela e das histórias dela também aqui ao longo desse programa. Esse foi o grupo mais doido. A gente fez algumas viagens. Foi. Né? Lá com a missão e tal. E esse foi o grupo mais doido que a gente teve. De longe. E esse podcast vai ser um dos mais doidos pra gravar, com toda certeza. Mesmo não estando todo mundo aqui. Com certeza. A gente fez essa viagem em 2013. Foi final do ano, né? Foi dezembro de 2013. E a gente quer falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho dessa viagem missionária, de apoio à igreja local, mas foi, assim, vocês vão ver que foi engraçada e tem cada história, porque é assim que a gente faz missões e ministra, né? Tem que ser divertido, porque senão tem alguma coisa errada. Se for chato, é melhor não fazer. Fica em casa cantando louvor alto pra importunar os seus vizinhos de cima.
Bom, nós fomos então para Cuba, acho que vocês já perceberam a essa altura, né, que a gente foi para Cuba. Nosso grupo tinha 10 pessoas e Estevão e eu já conhecíamos o Luquito, a Nemaida, o Cangaço e a Tativó. E aí na viagem foi quando a gente conheceu o Diego, a Dandara, o Renato e a Josi. Que, por sinal, existia uma preferência em detrimento dos outros integrantes dessa viagem. E eu quero trazer agora essa reclamação, uma denúncia Brasil, uma denúncia que o fato da Ali e do Estevão já conhecerem o Lucas e a Ney, eles eram muito próximos. E nós, que não os conhecemos, ficávamos à parte, renegados. A gente não gosta de fazer amigos novos. Já é difícil manter o que tem, então a gente não gosta muito, né? E eu lembro que o Estevão sempre falava isso, né? De que para fazer missões tem que ser com felicidade. Não adianta você ficar fazendo um negócio triste. Missões é isso, tem que fazer e tem que curtir o rolê. Não tem que ser necessariamente somente pesado. Às vezes tem que curtir o processo também. E é uma coisa que às vezes eu não fazia. Sabe por quê também? É muito cansativo, é puxado. A gente, a nossa viagem foram quantos dias? Né? Foram 13 dias. 13 dias e tinha dias que foram... Eu lembro que os primeiros dias que a gente saiu pra fazer visitas às igrejas, a gente fez, 8 igrejas em um dia inteiro. Foi. A gente não comeu direito. Cara, foi uma loucura. A gente tava podre, viajando de van o dia todo. Se não fosse divertido, ia ser muito difícil. Lógico, a gente é crente, é espiritual, a gente ora, a gente orava bastante lá, né, o tempo todo. Mas, assim, esses momentos leves também facilitavam pra nós suportar ou passar por tudo aquilo. Até porque a gente é jovem, né? Senão, velho, ia ser muito difícil. Não, e, gente, com o Diego, não tem como não ser divertido, né? Você tem o Diego, que é uma fábrica de pérolas. Cada hora era uma pérola diferente que ele soltava e que fazia a gente rir. E aí você tem o Luquito também, né, cara? E a Josi também, né, gente? E a Josi, isso que eu ia falar, era o Diego, o Lucas e a Josi. Não, cara, falar da Josi, a gente ia ficar aqui 1 hora falando só dela. Tinha que ser um podcast só pra falar da Josi, né, gente? Como a Aline falou, nós fomos em 2013 para Cuba, né? Eu e Lucas, a gente já queria ir para Cuba há muito tempo a lazer, a passeio. Por causa das nossas convicções políticas. Isso que eu ia falar, interesses políticos. Eu vou ser linchada depois disso. Estou aqui com a minha camisa, eu amo Fidel, tô brincando. Vamos lá, a gente já queria ir há muito tempo. Inclusive, nós cogitamos ir na lua de mel, mas desistimos. E aí, uma vez, nós falamos, vamos fazer uma viagem para uma missão que a gente tinha ouvido de várias viagens. E aí, quando eu abri para ver quais eram as viagens do ano, tinha aqui uma viagem em dezembro, que era de contrabando de Bíblias. E aí, eu e o Lucas já falamos, quero ir nessa viagem, mas não tinha um país. E eu e o Lucas já querendo ir na viagem, a gente mandou um e-mail para perguntar qual era o país, e aí responderam para a gente que era Cuba. Quando veio a resposta do e-mail, eu e o Lucas, a gente já falou, cara, a gente vai mover céus e terra, juntar esse dinheiro, mas a gente precisa ir nessa viagem. Então, para mim, a minha experiência foi muito aleatória, assim, porque eu tinha voltado de um projeto missionário na África e eu estava querendo fazer uma outra viagem missionária com a organização. E aí, como eu já sabia que a organização tinha algumas viagens, eu comecei a pesquisar as viagens que ela ia fazer. E eu lembro que bem no período que eu estava pesquisando, estava rolando essa viagem de Cuba. Tanto que eu fui nessa viagem em dezembro, junho eu fui na viagem com a organização para Colômbia e dezembro eu fui para o Oriente Médio com eles. Então foi tipo assim, um ano que eu estava muito disposto a me envolver em viagens com a organização. Então não foi uma parada assim, eu sempre quis conhecer Cuba, não, nunca tive essa pretensão, mas calhou no momento que eu estava vivendo e com a expectativa que eu estava tendo de querer fazer um projeto missionário junto com a organização que eu já queria fazer há muito tempo. E rico, né, gente? Rico, porque em um ano a pessoa vai pra Cuba, vai pra Colômbia, vai pro Oriente Médio. Então, assim, a gente vai deixar o contato do Diego, porque é o tipo de amizade pra você levar pra sua vida. Uma amizade sincera e duradoura. Então, gente, eu tinha feito uma viagem há uns 2 anos antes da viagem pra Cuba. E aí eu juntei uma grana, falei, agora eu quero fazer outra viagem missionária.
Porque eu não sei se vocês sabem, não lembro se eu falei isso pra vocês quando a gente foi pra Cuba, mas eu detestava missionário, né? E essa minha primeira viagem, antes de ir pra Cuba, Deus começou a falar no meu coração, foi muito importante a viagem que eu fiz pra Argentina. Levantei o dinheiro durante uns 2 anos aí, que era de mesada, consegui ir pra Cuba, assim, com o valor que os meus pais me davam. Juntei esse dinheiro e surgiu a oportunidade de ir pra Cuba, e aí eu falei, vamos lá, né? Só que pra mim foi muito estranho, porque eu não conhecia nenhum de vocês. Cheguei lá, a gente se conheceu no dia de viajar, né? Bom, gente, eu fui para essa viagem porque eu já me envolvia com a parte dos cristãos perseguidos, através de uma organização, e eu tinha muito desejo de encontrar com um cristão perseguido, de estar em um país, né, para poder verificar, ver essa questão dessa realidade, do que eles passavam. E quando eu vi a questão do contrabando de Bíblias, eu achei aquilo super interessante, porque eu tinha acabado de ler um livro falando sobre o contrabandista de Deus, e eu falei, puxa, quero muito fazer essa viagem, mas eu não tinha mesada, eu não tinha dinheiro, né, para fazer diversas viagens no ano, e eu tinha uma filhinha, na época ela tinha 2 anos de idade, então eu e o Marco, a gente ainda estava, tinha recém voltado para o Rio, a gente estava ainda questões financeiras bem complicadas. E eu falei assim, não vou mais para essa viagem não, isso não é mais para mim, vou continuar daqui. E teve um evento dessa organização aqui no Rio, um dos coordenadores da época, ele virou para mim e falou, você vai nessa viagem de Cuba, não vai? E eu falei, não tenho condições. Ele falou, cara, vende camisa, vende coisas, levanta esse dinheiro, você precisa ir, eu sinto que é para você ir. E foi o que eu fiz. Sentei com o Marco me deu todo apoio, começamos a vender camisas, e fui para várias igrejas vendendo camisas. Assim, eu consegui todo o dinheiro através de ofertas de amigos e de venda de camisa, venda de coisas, né, que a gente inventava para vender. E foi algo marcante, de fato, algo muito marcante. Deixar minha filha aqui de 2 anos, com 2 aninhos de idade, vocês sabem que minha mãe não foi muito a favor. Minha mãe me xingava o tempo todo, dizendo que isso era uma palhaçada. Isso não existe, não. Cristão perseguido não existe. Mas, graças a Deus, o Marco sempre me deu todo apoio. E uma das coisas que me marcou muito quando eu cheguei em Cuba, no primeiro dia que nós chegamos lá e nós fomos para aquele culto, foi que Deus falou assim, no dia seguinte, na verdade, Deus falou fortemente, usando uma moça, Deus falou fortemente para mim, não se preocupa com a tua família do Brasil. Então, assim, ninguém sabia que eu tinha deixado família no Brasil e minha mãe na minha cabeça reclamando, né? E ela falou, não se preocupa com a tua família do Brasil, porque eu tenho cuidado desde lá. Essa viagem foi um presente para você. E, de fato, a viagem foi totalmente um presente, porque eu não tinha recursos algum. E eu consegui levantar recursos para pagar a viagem, eu consegui levantar recursos para dar oferta lá, e ainda para poder comprar coisas para mim, assim, de viagens, de necessidade. Não estranhe se a gente não falar nomes de organização aqui. A gente não vai fazer algumas conexões de propósito, não é por nada além de questão de segurança, sabe? Então, alguns nomes e são... A gente tá aqui no Brasil, a gente tá aqui nos Estados Unidos, o povo tá no Brasil, tá todo mundo de boa. Mas ainda os nossos amigos ainda estão lá em Cuba, né? Então a situação melhorou, mas não mudou muito ainda. Então é por isso. Então não estranhe se faltar alguns nomes aqui no nosso relato de hoje. Basicamente, essa nossa viagem, em resumo, ela era o objetivo fazer uma entrega de Bíblias. A Bíblia sempre foi bem restrita, o acesso à Bíblia sempre foi muito restrito em Cuba. Então, o nosso objetivo principal era levar essas Bíblias para uma denominação local e, ao mesmo tempo, fazer visitas a pastores e a essas igrejas para não é fortalecer, qual é a palavra aqui? Encorajar o povo de lá, né? Então, a gente foi nesse grupo de 10 pessoas. O objetivo era viajar por quase toda Cuba, né? Atravessar a ilha de ponta a ponta nesses dias, visitando as igrejas, né? Então, foi para isso que a gente foi para lá, né? Foi isso mesmo. E aí, bom, como a gente já falou,
Uma parte do grupo já se conhecia, a outra parte não. A gente viajou à noite, aí de manhã a gente se encontrou, nós passamos o dia juntos, que foi quando a gente se conheceu, porque pessoas aí de diferentes partes do Brasil, e a gente passou o dia em treinamento. Então, treinamento assim de como fazer as nossas malas, por exemplo, de um contexto histórico do país, do que responder se parassem a gente na imigração, na alfândega. Então, foi bem isso que a gente fez. E aí, além de bíblias, nós também levamos algumas doações, como roupas, papel higiênico, material escolar, brinquedo, doces, remédios, produtos de higiene pessoal também. Então, a gente ali se ajudou a fazer as malas e tal, e fomos para o aeroporto. Primeiro voo, a gente fez conexão na Colômbia e a gente tava, tipo assim, super animado e conversando e não sei o quê, e já rindo de algumas coisas, já fazendo palhaçadas. E já temos um primeiro milagre para contar, gente. A gente levou 210 bíblias, o nosso grupo todo, e nenhuma mala excedeu o excesso de bagagem. Ô, Aline, você tem certeza desse número? Sim, 210. Sim. Nossa, eu jurava que era mais, porque eu tinha na minha cabeça que cada denominação podia comprar por ano 300 bíblias e que a gente tinha levado 330. Não sei por que eu tinha isso na minha cabeça. E as denominações tinham números variados para comprar a Bíblia. Tipo, não era... Todo mundo tinha 300. Então, mas eu me lembro deles, do povo da LEC falar que eles tinham... No ano anterior, tinham conseguido comprar só 200 Bíblias, que foi exatamente o que a gente levou. De 800 convertidos que eles tinham tido, tipo, eles só tinham conseguido comprar 200 bíblias. É melhor a Nemaida continuar com esse número, porque valoriza o testemunho. Mais Bíblia, mais valorizado o testemunho, a obra missionária. Eu também acho. Vamos levar 330. Eu gostei de 330. Vamos falar 200 bíblias cada um, então, logo, né? Então, assim, a gente já foi ali super rindo e tal, e altas histórias já. Na Colômbia, a gente também ficou bastante tempo em conexão na Colômbia. A gente ficou conversando, se conhecendo e tudo mais. Mas aí, gente, quando pegamos o avião pra Cuba, de fato, pra Havana, foram acho que umas 3 horas de voo, se eu não tô enganada, e foram as 3 horas que a gente ficou em silêncio absoluto. Tenso, foi tenso. Cara, a gente ficou muito tenso o voo inteiro. A gente não falava, a gente... Meu Deus, e se pegarem a gente? E se parar a gente na alfândega? E o que a gente faz? E não sei o quê. E aí a gente já tinha combinado que nós íamos passar separadamente, porque foi até a instrução que nós recebemos, de passarmos separadamente, a não ser os casais, né? Então, Luquito e Nemaida passaram juntos, Estevão e eu passamos juntos. Mas de resto, assim, passa separado, pega a mala e sai do aeroporto e fica esperando a gente. Esse era o combinado. Ia ter um ônibus esperando do outro lado... na saída do aeroporto. Exatamente, ia ter uma van, ia ter um ônibus lá esperando a gente pra levar a gente pro hotel. Porque as 2 primeiras noites, se eu não tô enganada, a gente passou num hotel. Aí, beleza, pegamos as coisas, passamos plenos. Eu e você fomos os últimos. Foi. Passou, tipo, o voo inteiro e depois a gente, né? Teve essa tensão também, porque no treinamento a gente tinha falado que se uma pessoa demorasse muito para passar, para o resto do grupo ir embora. Porque se a pessoa ficasse para verem a mala e tal, podiam querer pegar tudo que estava na mala de todo mundo. Então, os Estevão ali não chegavam e o grupo inteiro lá fora pensando, vamos embora. Não, o grupo inteiro não, mas, gente, não, o grupo inteiro não. Tava você, Luquito e Tati. Eu, você e Lucas. Exatamente, porque o resto tava lá. Só nós 3. Mas também, assim, é válido falar... ir embora de qualquer jeito. A Tati queria ir embora de qualquer jeito. É válido lembrar que, quando eu passei, a minha mala estava arrebentada e aquela parte ali tava com uma rúbrica de alguém rabiscou. Aí eu olhei a mala. Alguém viu a mala. Alguém viu a mala. E a mulher, quando a gente passa pra sair da alfândega, a gente entrega aquele papel, a mulher fica falando um monte de coisa comigo, eu falei que não tava compreendendo nada e consegui passar. E aí a mala do Lucas e da Nemaida não tava nada escrito. E a gente ficou lá do lado de fora. Aí vocês lembram que aquela mulher, uma grandona com cabelo enorme, ficou toda olhando pra nós 3... E depois ficou o guardinha parado na nossa frente, rondando a gente. Aí a gente falou, cara, esses caras estão olhando pra gente, melhor a gente meter o pé. E nada da Aline parecia, nada do Estevão, ninguém aparecia. Ficou só nós 3 lá, tipo assim, mas com mais de meia hora lá fora sozinhos.
Aí que a gente resolveu meter o pé e ir embora, porque o guarda ficou rondando a gente. O aeroporto era muito precário. Tipo, Era uma rodoviária, gente. Porque era um aeroporto só pra parte da América Latina, lembra? e era um voo que chegou só ali, que era só o nosso. A fila gigantesca, nunca diminuía aquela fila pra pegar o carimbo do passaporte. Sim. E era realmente uma rodoviária de interior do Brasil, assim. Eu não sei se alguém lembra, mas eu lembro que quando a gente tava na fila, e que uma oração que... Irmão André, contrabandista de Deus. Uma das orações que ele fazia era que para que o Senhor cegasse, né? As pessoas onde ele estava tentando contrabandear a Bíblia e tal. E essa foi a oração que a gente teve, a oração que eu tava fazendo, assim, para que a gente pudesse passar e que passasse todos e que eles não pegassem ninguém. E eu lembro que na minha frente, assim, na fila, tinha uma menina que era americana. E aí, na hora que ela foi passar, deu mó BO, assim, porque os caras pegaram a mala dela, abriram a mala inteira dela e, tipo, foram revistar pra ver se ela tinha alguma coisa. Não sei se por essa rixa, mas eu só sei que quando ele me viu, falou assim, brasileiro, eu falei assim, aí você pode passar. Aí, tipo assim, ele passou e nem questionou nada também. Mas é o que você falou, é uma rodoviária de interior. Uma rodoviária de interior cheia de cachorro treinado, né? Cheia. Eu nunca vi tanto cachorro no aeroporto que nem eu vi lá. Daí, gente, Estevão e eu passamos, e aí a gente encontra Diego, Dandara, Josi, Renato, Cangaço. Cadê Lucas, Tati e Nemaida? E ninguém sabia deles. E ninguém sabia porque deles. Ninguém tinha visto. Eles foram os primeiros a passar e sumiram. Mano, e Estevão tentando ligar e não conseguia. A gente assim, mano, será que os 3 ficaram presos na alfândega? Será que levaram eles pra salinha? E não sei Eu o quê. rodei aquele aeroporto inteiro, em 5 minutos, claro, várias vezes. Várias vezes. E nada perguntei deles. pra pessoa, o povo com medo de guarda, eu perguntei pra todos os guardas lá, eu acho. E nada deles, gente, nada deles. Aí até que Eu consegui ligar. o Estevão conseguiu ligar e eles, a gente já tá aqui no hotel. A gente Pegamos um táxi. Pegamos um táxi e estamos aqui no hotel. Gente, o Estevão ficou feliz, viu? Olha, Mano, a pessoa me vai pra Cuba pra se perder em Cuba, velho. Ficou. Mano, cara, Não Cara. foi se perder. Já falamos o que aconteceu. A Tati estava desesperada que a mulher estava atrás dela e no treinamento tinham falado pra gente ir embora caso demorasse muito. e eu vou falar Exatamente. que... Você quer que eu fale que eu vou embora? O mesmo Eu vou, treinamento que a pessoa falou, tomada lá não funciona, não Leva existe. euro. Não, mas Leva aí- euro. Fala, mas aí eu conheci a pessoa. Eu pensei que fosse verdade. No acreditei. mesmo treinamento que a pessoa falou, troque por euro. Porque Isso. o dólar lá não vale. Não aceita Exatamente, dólar, não é vale dólar. Aí chega lá, a gente leva euro a eles. Ah, não, a gente não troca euro. Caraca, eu gastei uma fortuna de euro, gente. Eu fiquei meio bolado no início. Por a gente ter chegado do jeito que chegou, e saiu correndo de táxi pra chegar no hotel, cara, eu me senti muito. Eu falei, cara, tô fazendo uma coisa ilegal. E você estava, na verdade. Mas não, era. não tava. Vocês não sabem tava. legal. Tava com as bíblias, você tava exato. ilegal. A gente tava carregando- Estava. Exato. Isso, tava. Ok, mas isso durou, tipo, quando a gente jantou à noite, porque eu tava morrendo de fome, já passou. Não, eu senti que eu tava em casa na periferia. Falei, tô em casa, tô em Realengo, gente. Eu vim pra Cuba mesmo, tô em Realengo, porque as ruas eram, assim, por onde a gente passou, pelo menos, né? Não eram tão bonitas como apareceu nos filmes. Depois a gente conheceu o lado bonito de Cuba. Mas o lado que a gente tava, eu falei, gente, não é tão assim como o povo falava, não. De fato, isso aqui é bem complicado. O lugar é feio. Alguns lugares por onde a gente passou. Gente, eu me assustei com o aeroporto, como vocês falaram, parecia mesmo uma rodoviária. E o trajeto do aeroporto até o hotel era bem feio, assim, as ruas e aquela coisa que a gente via nos filmes, só carro antigo, realmente não tinha nenhum carro atual. Aquilo foi me chocando, né? E parecia que eu tava fazendo parte de um filme. Mas aí, quando a gente chegou no hotel, eu falei, nossa, o hotel já era melhorzinho. Já era um nível assim mais legal. E eu acho que, se eu não me engano, a gente ficou 2 ou 3 dias no hotel. E aí tinha só jogador de futebol, 2 dias. E aí tinha só jogador de futebol, uma galera assim, de um nível, né, melhor, financeiro. Então, o hotel deu uma outra impressão. As ruas pareciam que a gente realmente estava em Cuba, mas o hotel dava uma impressão que a gente já estava em um país melhor. Mas me chocou mesmo o aeroporto, porque depois eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente pousou nesse lugar aqui, deu tudo certo, e depois como é que eu vou embora? Mas foi essa a primeira impressão. O hotel, assim, realmente era bom, assim, não era...
A pessoa pode estar achando que era tipo 5 estrelas. Não era. Era um bom hotel, mas ele era antigo, né? Como tudo em Cuba que é bom, quando a gente fala é bom... Mas é que ele era muito grande também, né, Estevão? Ele era Eu enorme. lembro que ele tinha um vão grande, assim, ele tinha muitos quartos. Então por isso que ele dava essa imponência também. Mas você se sentia numa coisa de época ao mesmo tempo, né? Porque ele é antigão. Total. Eu não sei que ano eu me sentia. Muito. A gente sentia, sei lá, anos 60, 50, provavelmente antes da Revolução. Mas é muito isso que o Estevão tava falando, porque eu me sentia num filme, gente. Era tudo, os carros todos muito antigos, o hotel antigo. E no geral não é um antigo bem cuidado, né? No geral é um antigo, tipo, meio detonado. E não é por desleixo também, né? Eles não cuidam. Mas é por falta de recurso, principalmente, né? Eu lembro que na ida pro hotel a gente passou numa parte que tinha aquela praça, que tem tipo os prédios do governo, lindo, né? Tudo bem cuidado. Mas ainda assim, eu me sentia no passado. É muito, muito interessante, né? Mas eu não tive uma primeira impressão assim. Eu confesso pra vocês que como a gente saiu na frente, eu tava muito tensa. Você não viu nada. Tensa, com medo. Eu não lembro desse caminho mesmo. Eu tava pensando, meu Deus, nos perdemos no início, Senhor. A gente foi pra lá pra trabalhar basicamente com uma denominação só. Eu vou falar o nome da denominação porque, beleza, não falar o nome, a gente não fala o nome das pessoas específicas, né? Então a gente foi lá trabalhar com uma denominação que é uma denominação cubana, que nasceu em Cuba, que é a LEC, é o melhor nome, Liga Evangélica Cubana. E então nós tivemos todo esse tempo, tudo o que a gente fez foi junto com essa denominação. Então, logo no início, eu fui lá, a gente não foi todo mundo lá. Não, foi a gente e o Luquita e a Nemaida. Que a Nemaida foi a tradutora. era a tradutora oficial, né? Do nosso grupo. Aí vocês já começam a ver como que a viagem se desenhou, tá? A denúncia que começou no início desse programa vai se construindo ao longo dos... Não, gente, mas, no gente, final desse podcast, a gente vai ter que fazer uma oração de cura e libertação. Vamos... Realmente. É porque o que acontece? Na viagem, só eu falava espanhol. Ninguém tinha dito isso antes. Eu descobri isso na viagem. Diego falou que falava espanhol. Mas aí, quando a gente foi ver o espanhol dele, a gente falou, meu Deus, alguém precisa falar pra ele que ele não fala espanhol. Então... Nemaida, você vai continuar sendo a tradutora oficial. É porque a gente ficou no hotel, né, Estevão? Porque dizem que é muito comum eles verem estrangeiros que chegam para onde eles vão se hospedar nesses primeiros dias. E a gente não queria levantar nenhuma suspeita, então a gente ficou no hotel. Depois que a gente foi na igreja, né, para começar o trabalho. Mas a gente chegou, eu lembro que a gente já foi logo lá pra acertar, porque olha só, as coisas eram muito difíceis, gente. Hoje hoje já é mais fácil falar com o pessoal de Cuba, eles têm Facebook, e-mail fácil, na época não era. O que a gente tinha que fazer? A gente acertou toda a viagem do Brasil, mandando carta por gente de outra missão que ia pra Cuba constantemente. Era assim, a gente mandava, eles entregavam a carta, acertava, voltava, porque era muito difícil o contato. Então a gente foi com as coisas mais ou menos acertadas, mas nada muito combinado no detalhe. Então chegamos lá, a gente teve que ir na igreja para sentar com a pessoa responsável para definir a nossa agenda. E assim, ela estava meio perdida quando a gente chegou lá. Tipo, ela meio que não sabia muito bem o que a gente ia fazer, os dias, o que a gente queria. Tipo, foi muito louco, né? Não, e detalhe, o filho dela que ia nos acompanhar, que iria ser tipo o nosso guia... o filhinho dele tinha nascido um dia antes da gente chegar. Então ela não sabia muito bem o que a gente queria, o que a gente ia fazer, e a pessoa que estaria junto com a gente não poderia mais. Aí, naquela noite, ela separou uma outra pessoa, um outro rapaz, que foi o nosso guia para nos acompanhar. Vamos chamar ele de Antônio. Então, separou o Antônio para nos acompanhar e tal. E ele era jovem, assim, tipo, mais novo que a gente um pouco ainda. Um pouco mais novo que a gente. Só um outro parênteses. Então, como eu falei no início, o nosso objetivo era atravessar a ilha visitando as igrejas. A gente ia ter que contratar a van para fazer isso durante esses dias todos. A gente ia dormir nas igrejas ou na casa dos irmãos durante todo esse caminho, né? E não tinha van disponível. Aí, tipo assim, vamos arrumar uma van com a igreja adventista. Beleza? Só que a adventista, o sétimo dia... para no sábado.
E a gente queria sair já, tipo, no dia seguinte, só que não podia, que a van tinha que descansar, porque não podia sair por causa do sábado. Vocês lembram disso? Então, tipo, a nossa viagem atrasou uns dias, porque não tinha a van disponível, porque ela tava descansando. E beleza. E era uma única van que tinha disponível. Então, esses 2 dias no hotel, ficamos por ali, organizando tudo. Passamos um dia inteiro fazendo visitas a igrejas, lembra? Com aquele presbítero. Foi. Que a gente visitou 8 igrejas no mesmo dia. A gente comeu só de manhãzinha cedo e depois tardão da noite. E foi uma loucura, gente. Foi. Uma loucura. A gente já explica mais o que a gente fazia em cada visita, mas a gente não parava. E quando a gente ia viajando, assim, era um lugar mais doido que o outro, mais pobre do que o outro, igrejas menores, e histórias assim, impressionantes. E passamos esse dia e depois nós saímos do hotel e nos dividimos para dormir na casa dos pastores. Foi dividido e com parceiros, né? E eu fui com a Dandara. Dandara foi minha parceira. E Dandara é testemunha ocular dessa viagem de que tudo que estão falando contra a minha pessoa, me denegrindo, falando mal de mim, que eu não falava espanhol, Dandara é testemunha que eu preguei na igreja em espanhol, hablando em espanhol. Ai, gente, que situação, que dia, que noite. Ele ficou 40 minutos falando. Não, eu acho que ninguém tinha entendido nada. A pastora olhou pra ele, agradeceu. Eu acho que ela foi pensar 3 vezes antes de aceitar outro brasileiro que falava espanhol. Gente, esse tempo que a gente teve na casa das pessoas, eu acho que cada um teria experiências diferentes para falar, né? Porque a gente dormiu na casa deles e eu acho que eu não imaginava o nível da pobreza que é. Assim, não que a gente não tenha isso no Brasil, a gente tem, às vezes até mais do que a gente vivenciou lá. Mas, por exemplo, a gente esteve na casa de um dos presbíteros, nós fomos os 2 casais, eu, Aline, Lucas e Nemaida, e eles deram, tipo, a cama deles pra gente dormir e tal, e a gente almoçou, aí o almoço era uma mortadela frita e arroz, foi arroz? E a comida era sempre contada, gente. Era contado, e eles deram pra gente comer e eles não comiam, então. Isso que eu ia falar. Que a gente comia, a gente olhava, eles não estavam comendo. Isso que era horroroso, cara. A gente, lá a água era muito regulada, então também a descarga, então um dia você não podia tomar banho, ou então se dava muita descarga, não tinha água. Tive uma caganeira, gente, aí o que a gente faz? Toma banho ou dá descarga? Dá descarga, né, gente? E aí ela dá tantas descargas e o grupo todo não toma banho, né? Exatamente. Mas a gente pôde estar junto deles, assim, muito de perto. De dormir na casa deles e visitar as igrejas. E quando a gente foi, como a gente estava separado e não tinha van, e eles não têm carro, assim, né? A gente ia para as igrejas usando esses táxis velho ou busão, assim. A gente foi nesses táxis antigos, né? E só a primeira experiência que a gente teve foi nessa aí. A gente pegou um desses carros velhos, são carros dos anos 50, com peças que já, sei lá, são remendadas 1000 vezes. E, tava todo mundo sentado nesse carro, nós 4, né? Mais o presbítero e o motorista. Eu sei que o cara passou num mega buraco e quebrou o eixo do carro. O eixo do carro. Isso aí eu nunca vi acontecer, quebrar o eixo. Quebrou o eixo do carro. E, tipo, a gente teve o carro ficou torto, você lembra? A gente teve que o carro descer. Ficou torto, parado no meio da rua. E desceu, E aí, tipo, eu fiquei pensando, mano, a gente quebrou o eixo do carro do cara. Quando ele vai consertar isso, né, cara? Nunca, né? Nunca mais, pô. Esse carro virou museu lá, pô. Tá parado no meio da rua lá. Não, que nada, eles arrumam, eles dão um jeito, cara. O negócio, eles dão um jeito, é tudo remendado. E foi assim, logo de cara, as primeiras experiências já foi impactante, né? Algo também que me marcou muito foi quando teve essa divisão. Eu fui com a Josi pra casa de um pastor e chegando lá, eles foram dar algo pra gente comer, né? Que é o jantar, digamos assim. Então ele pegou 2 bananas e partiu no meio. E botou um copo de leite. E tinha o filhinho dele estava sentado na mesa e deu assim um copo de leite pro filho, mas as 2 bananas ele deixou para mim e pra Josi.
Aí o menino ia pegar a metade da banana. Aí o pai falou, não, falando que era pra gente. Aí o menino não pegou. Eu falei, não, eu tô sem fome, pode pegar. Pode comer. Eu tomei só do copo de leite. Aí o menino, pode. Todo assim, bobo, porque podia comer a banana. E eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Assim, exatamente isso. O que eles tinham, que era o pouco que eles tinham, eles compartilhavam com a gente e até deixavam de comer por conta da gente. E na hora do banho, na hora de tomar banho, eles mandaram a gente tomar banho primeiro. Logo assim, a gente só vai entender isso depois, né? Quando passa. Então, assim, eles mandaram a gente tomar banho primeiro, eu e a Josi, porque se sobrasse água, as outras crianças poderiam utilizar o banheiro. E não sobrou, né? Óbvio. Eu e a Josi tomamos banho, a gente não sabia. Tomamos banho, vamos no banheiro, fizemos descarga. E acabou que não tinha mais água para eles usarem. Mas, assim, depois que a gente descobre, né, por que eles mandavam a gente fazer as coisas primeiro, que a gente se sentia pior ainda, né? Caramba, assim, eles nos davam e deixavam de usar e deixavam de comer. Não, e uma coisa que eu lembro que a gente tinha até conversado isso, falado assim, gente, quando a gente chegar nos lugares, vamos comer o mínimo possível para sobrar mais comida para eles, combinado? Combinado. Só que a gente chegava e aí a gente comia quase nada, eles, não, pode comer mais. Pode comer mais que a gente preparou tudo isso daqui para vocês, então vocês vão comer. A gente, nesses dias na casa deles, eu acho que a gente comeu bem mais restrito. Mas, no geral, quando a gente estava todo mundo viajando junto, eles já preparavam um almoço enorme para todo mundo, né? Então, a gente comeu muito bem, era sempre carne de porco, o que no início era meio assustador. Porque... Não, eu lembro que esse negócio da carne de porco, a gente foi comer num lugar que era tipo um seminário, não sei se você lembra. Que era um seminário, aí, tipo uma fazenda, era um pouquinho até afastado, uma roça, né? Aí botaram a mesa, no final era a cozinha, aquela cozinha bem pobre mesmo, tal, mas a comidinha gostosa pra caramba, e era carne de porco. Aí eu lembro que o Estevão falou assim, cara, eu já tive a doença do eu tive escarlatina, é uma bactéria do porco. Aí eu falei assim, não, cara, não tem problema não, é só partir a carne e botar limão, tu lembra disso? Lembro. Só botar limão, que limão corta nada, né? Uhum. Só pra claro. Cabeça. Eu lembrei dessa história. Mas essa questão da comida, a única coisa que me preocupava da carne de porco era em relação ao preparo, né? Porque a gente sabe que se não for bem preparadinha, e aí quando o Estevão era criança, aconteceu isso com ele, era a única coisa que realmente me preocupava. Inclusive, o médico falou, porque essa bactéria me deu sequela no coração. Ele falou, se você tiver de novo, ela vai direto pro coração, você morre. Eu falei, claro, obrigado. Tá suave, hein, doutor? Tá suave. Só quero falar uma coisa, mesmo assim, Estevão comeu no paladar de Maria. Tá bom, já mandei meu recado pra Tati. Não, mas olha, gente, assim, Deus, ele é tão maravilhoso que, assim, graças a Deus, depois da viagem, assim, ninguém ficou doente, ninguém relatou, ninguém falou, putz, comi alguma coisa na viagem, não sei o quê, nananã. A comida era muito boa. Era muito bem muito temperada, saborosa, gente. Assim, então... Qual era o nome daquele arroz? Era arroz com o quê? Arroz com gris. Com gris. Com gris. O arroz era muito gostoso. É diferente, eles fazem um feijão preto e mistura com arroz, assim, faz misturado, é bem bom. Você pode estar se perguntando agora, por que só tinha carne de porco? Por que só comiam porco? Porque não existe comer carne de boi lá. É muito restrito, é caríssimo. E se você for pego ilegalmente com carne de boi, é 30 anos de cadeia. E eles restringem muito e tal. É muito mais. A carne de boi é muito mais pro partido, pros militares e tal. Não tem tanta produção de gado por lá. E o porco é o que eles produzem muito lá, né? E ainda assim é caro pra eles. E teve um dia que a gente comeu carne moída. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava lá na igreja, a gente comeu carne moída. Aí a Josi perguntou pro Antônio, puxa, essa carne, onde vocês conseguiram encontrar carne de boi? E ele falou, isso não é carne de boi. E é uma dessas aí que a gente teve a história das vacas, né? Do Diego, né? Porque a gente parado lá e o Diego falando, porque eu venho de um estado no Brasil, de Minas Gerais. Toda vez, a gente ia, o Antônio, toda a igreja que a gente ia, o Antônio pedia pra gente se apresentar pros pastores, aí o Diego. Mi nombre es Diego, yo soy de la provincia de Minas Gerais, yo tengo 27 años. E eu sou brasileiro. E aí... Mais claro do que isso, Brasil? Tá certo. E aí depois, gente, ele começou o quê? Esfregar na cara dos cubanos
que comia carne de vaca todo dia. Tipo, ele achou que era... Eu vou te defender, Diego. Que você achou que era, tipo, nossa, vou aqui, né, dar uma animada neles, ou então uma curiosidade, né? E aí... contar um pouco da cultura local. Não, cara. Aí quando ele me vem e fala assim, não, lá eu como vaca, boi todo dia, todo lado você olha tem vaca. Aí muitas fincas, muita fazenda. fincas. Aí a gente olhou pro cubano e saiu uma lágrima do olho dele assim, ó. Tipo, você tem muitas vacas. E o Antônio, durante as estradas, né, quando a gente percorreu Cuba, durante o caminho, aparecia tipo assim, uma vaca, ele, vaca! Aí, daqui a pouco, vaca! Toda vez que ele via, parecia um evento. Cada vez que ele via uma vaca, ele finalizava. A gente não aguentava mais, porque a gente estava muito cansado. Então a gente também queria aproveitar o tempo ali de viagem para dar uma cochilada na van. E Antônio não deixava a gente. Ele queria ficar mostrando o mapa, ele queria ficar mostrando os louvores. Ele não deixava. E aí, toda vez, a gente pegando no sono, ele, mira, uma vaca. Cara, chegou um momento... Ele queria animar a viagem. Chegou um momento que a Tati Vó falou, eu não aguento mais, cara. Eu vou virar pra ele e vou falar, eu não preciso disso. Eu como isso todo dia. O meu marido faz pra mim todo dia. Que foi o que o Diego fez, né? Esfregando na cara dele que comia vaca todo dia. Foi isso mesmo. E ele, é o que a gente tá falando, ele podia estar dormindo, né? As pessoas estavam dormindo. Por isso eu falei do Vaca Vaca Luca, porque como ele criou uma intimidade maior com o Lucas, eles conversavam muito, o Lucas estava dormindo assim, apagado no terceiro sono, conversando com o Senhor, já numa outra dimensão, passava uma vaca, o Antônio olhava pro Lucas e falava, Luca! Cara, vaca, sorte é que eu sou criado, que eu casei com animais, né? Então eu já sei, então eu acordo tranquilo. O meu filho também grita também pra acordar, então eu tranquilo. Agora, porque senão ele vai cada susto, cara, imagina. É muito bizarro mesmo. É exatamente isso. Os dois eram super elétricos, então eles encaixaram muito bem. Cara, foi uma dupla perfeita. O Luquito e o Antônio, uma dupla perfeita. A gente foi visitar essas igrejas. A gente não vai falar de todas, a gente nem lembra. Eu tenho ainda o meu caderninho que eu anotei os pedidos de oração da maioria delas que a gente foi. Mas como funciona em Cuba? Basicamente, você não pode abrir igrejas novas na ilha. Então as igrejas que tem lá são igrejas templo, são igrejas da época da pré-revolução, que tem autorização de funcionar. E às vezes eles conseguem autorização de reforma, mas expandir é muito difícil. Eles até conseguem, mas é difícil. Então você tem igrejas por lá, por todo lado. Então você tem Batista, você tem Congregacional, você tem Metodista, você tem a Liga Evangélica Cubana. Mas a maior parte das igrejas são igrejas domésticas, eles chamam de casas-culto. Então, basicamente, você começa uma igreja na sua casa e o grupo vai crescendo, vai reunindo, você derruba as paredes e vira um templo meio que ilegal. O governo vai cobrar do pastor, da igreja, um aluguel. Veja bem, você tem a sua casa, você tem que pagar para o governo para poder ter lá essas reuniões. E aí é meio que vigiado, tem toda essa questão de vigilância, né? Mas você não pode construir um templo, ou você também não pode... Se você tem um templo, se a sua igreja tem um templo, você não pode simplesmente expandir. E a gente estava, então, como a Aline vai falar, a gente foi... Então, no domingo, no primeiro culto, que é na sede nacional dessa denominação da Liga Evangélica Cubana. Basicamente é um prédio que cabe no templo, sei lá, 300 pessoas, né, Li? Mas vai mais de 1.000, 2.000 pessoas no culto todo domingo. A gente chegou na igreja, a gente estava já dormindo na igreja, né? E a gente chegou, desceu, tava tendo escola bíblica dominical de mulheres no templo. Tinha 300 mulheres na escola dominical. Impressionante, né? E a gente estava, então, nesse primeiro culto lá. Foi isso mesmo. E aí, no domingo anterior, havia sido o Dia da Bíblia, e aí eles fizeram toda uma semana de comemoração do Dia da Bíblia, e aí naquele primeiro culto que nós assistimos foi o encerramento. Então foi um culto, assim, diferente,
Primeiro que assim, o louvor, a gente já pirou no louvor, o louvor todo ali em salsa cubana, cheio de percussão, de ritmo, de dança, e a gente já ficou, tipo, maluco lá, tipo, não quero mais sair daqui nunca mais. Se eu achar fácil, eu vou pôr o som no fundo aqui. E aí, depois daquele culto, a igreja ia se reunir lá no Malecón, que é um ponto turístico de Havana. É tipo um calçadão. O calçadão porque a praia não gigante. tem areia, né? Isso, não é uma praia de areia, você não entra e tal, mas é bem famoso, é ponto turístico famosão lá, né? Isso. Tem um forte perto e tal, né? A parte de Havana Vieja também, né? A gente ia ficar lá, sentado ali nesse calçadão, tinha uma mureta, a gente ia fazer um cordão humano mesmo, e por 1 hora ficar lendo a Bíblia. Então, depois a gente foi pra lá, e aí a gente fez esse flash mob. E aí vocês depois vejam lá no nosso Instagram, a gente vai postar algumas fotos dessa viagem. E aí, a gente ficou ali por 1 hora sentado, lendo a Bíblia, né? E as pessoas passando e tal. E tivemos um momento de oração também. Então, foi muito legal. Foi muito legal chegar assim logo de cara e já participar disso. E aí, então, na segunda-feira foi quando a gente pegou a van terminou o descanso. A van do 7º dia. A van do 7º dia terminou o seu descanso. E aí a gente pegou pra viajar na segunda-feira. A gente saiu na segunda e voltou na quinta. Não, por isso que a nossa viagem foi até bem cansativa, porque a gente teve que fazer muitas igrejas. Muitas igrejas. Rodar muito em pouco tempo. É verdade. Foi A isso gente só não mesmo. foi pra um estado, né? A gente só não foi pra Guantánamo. A gente rodou tudo. A ideia era ir até Guantánamo, mas por causa da van que descansa, a gente teve que voltar antes e cancelar o último estado. Não deu. Vocês lembram que a gente passou tenso lá com a van? Por um lugar que a gente ia pra outra cidade. Aí passou por uma barricada de policiais, alguma coisa assim, que o motorista falou: fica todo mundo em silêncio, ninguém fala nada, vocês são brasileiros, que eu não poderia entrar com vocês aqui. Aí ele desceu e ficou conversando com os caras lá fora, depois a gente seguiu viagem. Inclusive, a gente não podia dormir na casa das pessoas e na igreja, assim. Exato. Estrangeiro tinha que dormir nas casas específicas para isso, tipo pousadinhas, né, que as pessoas fazem, tem que ter autorização. A gente meio que tava já ali burlando, né, o sistema. Cara, uma coisa, ainda nessa parte, eu me lembro que foi aí que a gente começou a descobrir mais a questão de moedas de Cuba, né. Porque Cuba tinha... Eu sei que eles estão num processo de transição, mas quando a gente foi, eles tinham 2 moedas. Que era o peso cubano, né? Que era o seu P. E tinha o seu C também, que era o CUC. Que era a moeda... o CUC era a moeda para estrangeiros, né? Ela era equiparada com dólar. É 1 para 1, basicamente. E, então, quase quando a gente ia comprar coisas de estrangeiros, era tudo em CUC. Então, se ia comprar uma coca, era tipo 1 CUC. Mas as coisas mais para cubanos era no peso cubano, que era bem mais barato, e um cookie valia tipo muito. Eu não lembro quanto, mas valia muito. Então lá numa das primeiras noites que a gente foi comer lá, eu fui comprar pizza, eu não sabia quanto era a pizza. Eu falei, mas quanto que é? Em peso cubano e tal. Aí o Antônio só virou e mandou a frase da Nemaida, né? Que era: um cookie dá para todos. Só que ele falou muito rápido, gente. Ele falou: um cuna para todos. Aí a gente... Então, uma moeda, né? Dá pra comprar pizza pra todo mundo. E realmente dava, era bem barata a pizza. Dava mesmo. E virou uma das frases da nossa viagem, né? Com certeza. Aí, gente, no dia seguinte, né? Quando nos encontramos às 7 horas da manhã, que era o combinado, eu olho pra Tati e ela tá com uma cara, mas uma cara do tipo assim: eu vou matar alguém. Que eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu que você tá com essa cara que acordou feliz, acordou abençoada, ungida? Aí ela falou assim, não, eu vou te contar.
Eu vou te contar o que aconteceu. Aí ela virou e falou, não, eu vou te contar o que aconteceu. A gente foi dormir ontem, que aí dormiu Dandara, Josi e eu, né? A gente foi dormir numa sala e os meninos foram dormir na outra sala. Aí o Antônio virou pra gente e ficou falando, mas cadê o lençol? Cadê o lençol? Vocês não trouxeram lençol? Aí eu falei, não, a gente não trouxe lençol. Ele acabou com a gente. Ele virou e tipo, que absurdo, que tipo de missionários são vocês que não viajam com lençol e não sei o que, nananã. E aí, não foi isso? E aí você até falou assim pra mim, não, eu vou dar, qualquer hora eu vou dar uma resposta pra ele. Aí eu, Tati, dá uma Porque, segurada. gente, não é culpa nossa, a gente foi instruído a não levar essas coisas. Exato. Não, lá tem, lá vai ter pra vocês, então por isso a gente não levou. Não levamos nada, travesseiro, nada. E Até aí porque boa parte da mala era pra levar doações, né? Exato. E até as nossas roupas, a gente usando e ia deixando lá pra eles também. Na verdade, a gente foi instruído a levar 2 peças de roupa, praticamente. Foi tipo 15 isso. dias com a mesma calça. Foi tipo isso. E aí Tati, dá uma segurada. O rapaz é cristão perseguido, não sei o quê. Vamos aqui, vamos na bênção, não sei o quê. E aí foi, gente. Então, seguimos viagem e cada igreja que a gente parava, não só nessa viagem, mas mesmo antes, quando a gente se dividiu lá em Havana, cada igreja que a gente visitou, nós deixávamos bíblias, nós deixávamos por volta de uns $50 de oferta. E na época que a gente foi, o salário deles era $17 por mês. Então, assim, cara, aqui com $17, eu compro uma pizza. $17 aí no Brasil, mesmo o dólar... Uma casa. Você compra uma casa. Mas mesmo o dólar estando alto, você faz a conversão, não dá pra você sobreviver com $17 por mês, né? E lá eles sobreviviam com $17 por mês. A gente teve que dividir as 200 e poucas bíblias que a gente levou, o dinheiro que a gente tinha de oferta entre todas as igrejas. A gente não sabia quantas ia visitar. No fim, a gente visitou mais de 30. Mas Deus foi multiplicando, assim, por isso a gente falou de multiplicação, né? Foi multiplicando e abençoando, a gente conseguiu ajudar todas as igrejas, assim, em um valor que pode parecer baixo pra gente, mas pra eles era tipo 2, às vezes 3 meses de trabalho, né? Então a gente ia fazendo isso, e aí também deixavam os medicamentos, produtos de higiene pessoal, enfim, todas as doações que a gente levava, a gente ia deixando nessas igrejas também. E aí, o Antônio, ele assim, nas primeiras igrejas, né, tipo, ele chegava, aí ele falava, eles são um grupo do Brasil, pedia pra gente se apresentar, cada um se apresentava, aí ele virava e falava, não, pastor, agora deixa eu te falar, eles dizem que são missionários, mas não trazem lençol, pastor. Dá pra acreditar? Eles viajam sem lençol. Eles não eram preparados, né? Ele falava que a gente não foi preparado, a gente não levava lençol, nem toalha, ele falava, tipo, eles não vieram preparados. Mano, o Antônio super desmoralizava a gente pros pastores, cara. E eu olhava pra Tati, a Tati ficando cada vez mais louca da vida. E eu tipo assim, Tati, dá uma segurada, menino. O menino deixa ele falar. Daqui a pouco acaba essa viagem, daqui a pouco a gente vai embora, não tem problema não, tá tudo certo. Aí, beleza. Aí eu sei que, acho que tipo assim, no segundo dia, mais ou menos, a gente lá foi visitar na igreja. E aí a gente tirando as bíblias e tal, e eu fazendo a contagem quantas bíblias a gente deixa aqui, o Antônio vira pra gente e fala, nossa, gente, mas o que acontece? Quanto mais bíblias vocês doam, parece que surgem mais bíblias pra doar, tipo, não para de sair bíblia dessa mala. Aí a Tati, agora eu vou responder. Qual foi sua resposta, Tati? Deus me honrou! Aí na hora, sem titubear, eu falei... Nós não trouxemos lençóis, trouxemos bíblias. Pronto, viramos heróis da fé pro Antônio, gente. O Antônio passou a idolatrar. A cara dele foi engraçado, né? Ele, sim! Brilhou, Tipo, ele resplandeceu, né? Foi. Cara, o Antônio ficou maluco. E aí toda igreja que a gente ia, ele falava, pastor, você não sabe. Eles deixaram de trazer lençol pra trazer essas bíblias. Tá vendo essa bíblia aí, pastor? Você valoriza essa bíblia que você tá recebendo. Porque esses missionários... Gente, realmente, a gente virou, a gente deixou de ser, tipo, os piores missionários pra ser heróis da fé, exemplos. Ele deve contar isso pra todo mundo até hoje, né?
Foi assim, gente, o Antônio, uma comédia. Mas é porque era muita Bíblia mesmo, assim. Eu acho que vocês também tiveram essa sensação, né? De que as Bíblias realmente iam sendo multiplicadas. Sim, porque a gente visitou mais de 30 igrejas. Foi. A gente visitou mais de 30 igrejas. E na maioria das igrejas, a gente deixava pelo menos 10 Bíblias. Gente, essa conta não fecha. E no final... a gente deixava a Bíblia. E no final né? a gente deixou umas 50 só na sede, lembra? Só na LEC, Aí, tá vendo? A conta não fecha. Realmente, a gente tinha a sensação de que iam sendo multiplicadas. E eu tenho um vídeo tão lindo. Sem contar aquela escola missionária que a gente foi e deixou um monte de Bíblia lá com eles também. Sim, é. Eu tenho um vídeo lindo de uma das igrejas que a gente visitou logo no início, do pastor, que a gente não ia levar a Bíblia. A gente não ia levar a Bíblia. Tava só eu, Aline, Estevão e Lucas. Foi quando teve a divisão no início. E só que o pastor contando a história, a gente ficou tão emocionado que a gente pelo menos alguma Bíblia aqui. Eu não lembro quantas Bíblias a gente deixou, mas eu fiz um vídeo da hora que ele recebeu a Bíblia. Gente, esse vídeo eu me emociono até hoje quando eu vejo. Ele começa a beijar a Bíblia e abraçar, ele beija, ele levanta para o céu. É assim, em Cuba eu acho que a gente teve experiências que a gente não vai ter em nenhuma parte do mundo, porque eles Foi assim amavam mesmo. a Bíblia de uma forma que eu nunca vi igual. Eu lembro de uma história que foi de uma pastora, que a gente foi na igreja dela e ela falou que ela tinha orado a Deus uns meses antes, pedindo a Deus uma Bíblia, porque a Bíblia que ela tinha era de letra pequena. E ela orou a Deus pedindo uma Bíblia de letra grande, porque ela já não conseguia enxergar mais a Bíblia que ela tinha. Porque E ela aí- deu a dela, Diego. Você lembra disso? Para um irmão, Isso, ela deu. Exato. Eu lembro o nome dela. Muito bem. Muito Não, bem. não fala. Quer dar um endereço? Obrigado. Quer dar um Dá o endereço? endereço dela, Lu. Quer dar um endereço, Lucas? Dá um endereço. É a pastora da casa verdinha do banheiro bonitinho. E aí que ela tinha orado a Deus há uns meses atrás, pedindo a Deus uma Bíblia de letra grande. E ela disse que ela não tinha condição de comprar. E aí ela estava falando com a gente, né, que quando a gente entregou uma Bíblia para ela de letra grande, ela abraçava a Bíblia, que ela ficou emocionada, ela abraçou a Bíblia e ela dizia pra gente assim, que nós éramos resposta da oração que ela tinha feito há alguns meses atrás. Isso para mim foi algo muito impactante, assim, de saber que a gente estava ali sendo resposta de orações, assim. Ela contou um exemplo, mas a gente visitou várias pessoas, conheceu várias histórias, compartilhou dias com várias pessoas. Então, isso me impactou muito, assim, de saber que ali a gente estava sendo resposta de oração na vida de algumas pessoas. Num desse trecho da viagem, né? Um pastor ficou com a gente porque ele conhecia mais o caminho e ele ficou seguindo com a gente. E aí ele perguntou, aliás, esse pastor tem vários testemunhos também, né? Mas aí ele perguntou muito sobre a gente, tal, de que igreja que a gente era, e eu e o Lucas falamos que nós éramos congregacionais, achando que, obviamente, ele não ia saber, porque aqui no Brasil as pessoas já não sabem, né? Aí ele falou, nossa, eu tenho um amigo que é pastor congregacional aqui, ele ia ficar tão feliz se vocês passassem lá. E aí a gente perguntou ao grupo, dá pra gente passar lá, mas era só passar mesmo, a gente não tava no nosso roteiro e tal. Mas ele fez tanto assim, né, ele falou com tanto carinho que a gente falou, vamos dar uma passadinha lá, e o grupo todo topou. A gente passou, foi uma passadinha muito rápida, eu acho que ela não demorou nem 10 minutos. E esse pastor ficou muito feliz, pegou nosso e-mail e tal, e nós fomos embora. Eu sei quando a gente chegou no Brasil, uns 2 meses depois, se eu não me engano, não lembro o tempo, esse pastor mandou um e-mail pra gente, dizendo que ele estava assim, querendo desistir de tudo, querendo desistir do ministério, que ele estava muito triste, se sentindo muito sozinho, abandonado, sentindo que não tinha ninguém, e que naquele dia a gente apareceu. Então que ele ficou assim, que era a resposta de Deus da oração deles, que ele estava se sentindo completamente abandonado. E a gente foi lá fazer uma visita que pra gente foi uma visita de 2 minutos e pra ele significou muita coisa, né? Então, assim, a gente ficou muito impactado, porque a gente não esperava, a viagem já tinha acabado e a gente ainda estava recebendo, colhendo os frutos, digamos assim, né, do que tinha acontecido na viagem. Eu acho que para mim, entregar as Bíblias, fazer as entregas de Bíblia me impactou bastante. Mas tem um dos testemunhos que a gente estava na igreja e a gente se dividiu para poder fazer evangelismo
ali na região mesmo. Não sei se vocês vão lembrar desse dia. E aí eu acho que só tinha eu de brasileiro, o restante eram cubanos. E nesse dia a gente estava entregando bíblias pequenas para eles. E a gente batia de porta em porta, falava com umas pessoas. E aí, quando falava que eu era brasileira, eles se interessavam muito, escutavam muito. Em uma dessas casas, a gente bateu e tinha um jovem, assim, ele tinha um pouquinho mais do que a minha idade na época. E ele falou assim, nossa, que bom que vocês vieram aqui, que bom ver você, que é uma brasileira da minha idade, servindo a Deus. Porque ele falou que estava passando por um momento bem difícil, que ele estava pensando em desistir da vida mesmo, né? Então, naquele momento eu falei assim, obrigada a Deus por confirmar qual o seu propósito durante essa viagem, porque foi bem interessante, assim, né? Acho que você vê alguém que tinha a mesma idade que você, então me marcou bastante esse momento. Mas toda vez que eu vou falar sobre Cuba, eu falo da pastora que estava orando pela Bíblia Grande. Tipo, toda vez que eu lembro e vejo as fotos, assim, volta na memória, assim, o momento, que foram um dos momentos mais impressionantes da minha vida, assim, de ver o amor que eles tinham pela Bíblia quando a gente entregou, realmente. Assim, tem muitas coisas que marcaram a viagem para mim, né? Mas, assim, algo que eu lembro até hoje, assim, eu lembro muito. Primeiro, assim, é a determinação e a perseverança da pastora, né, da matriz, né, que a gente não pode falar o nome aqui dela. Ela era sensacional. Assim, era uma mulher no meio de um monte de pastor, né, que ela assumiu após a morte do seu esposo, e ela continuou, cara, com um chamado ali, com coragem, né? E isso eu olhava para ela assim, quando a gente estava próximo ali, eu via como aquela mulher era uma mulher de Deus mesmo, né? Para mim foi especial porque foi meu aniversário, né? Eu comemorei meu aniversário lá. E além disso, assim, outra coisa que me marcou muito, assim, também são os crentes, cara. Os crentes de lá, a galera. Pô, você acordar de manhã cedo, a gente dormia na igreja, né? A gente dormia na igreja alguns dias, como o Estevão falou aí, e você acordar e você vê 300 mulheres numa reunião na escola bíblica dominical, assim, lotada. Pô, a galera era crente de verdade mesmo, assim, então foi muito legal, assim, ter essa experiência, e isso ficou marcado. Essa questão do Malecon também que a gente falou, do dia da Bíblia, cara, o amor que eles têm pela palavra de Deus, né, a escassez que tem de Bíblia e a fome e a sede que eles têm disso. São essas coisas que marcaram muito. Diversas coisas me marcaram, né? Tanto o testemunho daquele pastor que foi curado do tumor no olho, aquela igreja que foi derrubada e a gente tinha chegado. Mas algo que me chama muita atenção, e eu sempre conto quando eu vou pregar, foi uma casa que nós fomos visitar, eu e a Josi, logo no início, e uma irmã, a gente orando por ela, Deus me incomodou muito a dar um pacote de café que estava na minha mochila. Eu tinha levado 500 gramas de pilão para eu tomar café, né? Quando na casa que eu fosse ficar, ia fazer café. E Deus me incomodou muito para dar o café para aquela irmã. E meio que relutei, né? Como sempre, não, Espírito Santo, não. Mas acabou que no portão eu voltei e falei, olha, trouxe um regalo, né? Tentando falar o portunhol lá com ela. E quando eu entreguei o café, ela se emocionou muito. E aí que ela foi contar pra gente que ela tinha só um bocado de café dentro do pote. E de manhã, uma irmãzinha da igreja, uma vizinha, bateu na porta dela e falou que não tinha mais café nenhum. E que não podia mais comprar café. E ela também não podia mais porque tinha a questão da cota. Depois a gente foi entender a questão da cota. Então ela não podia também comprar mais café. Então, só que ela pensou, bom, eu tenho pelo menos um pouco. E ela não tem nada. Então, se eu compartilhar, eu vou ficar com um pouquinho, ela vai ficar com um pouquinho, vamos ter, as duas vão ter. E agora Deus me devolve em abundância, né? Deus deu 500 gramas de café para ela. E assim, a questão da cota é engraçado porque quando a gente tinha ouvido falar até no treinamento que eles tinham uma caderneta, né? Os cubanos, eles recebem uma caderneta e quando eles vão nos mercados, na padaria, fazer alguma compra, ali é marcado a quantidade que eles compram porque eles têm determinada quantidade para comprar no mês. Então, só podem comprar, se não me engano, são 400 gramas de café, tantos quilos de arroz, tudo lá determinado. E a Josi tinha ido na padaria no dia seguinte e quando chegou lá, ela falou assim, vou comprar pão para a família. Quando chegou lá, pediram para ela a caderneta. E ela, daquele jeito, era engraçado, né?
Não, sou brasileira, não tem isso aí não, me dá pão, quero 10 pães. E ela viu, de fato, os cubanos mostrando a caderneta na hora de comprar pão, porque o pão só podia comprar um pão por dia, né, por pessoa. Então, por isso que eles partiam pão, né, no meio para poder render. E a caderneta é justamente isso, eles só podem comprar a cota do mês. Acabou aquilo, não podem mais comprar, por mais que eles tenham até dinheiro, não podem comprar, tem que comprar, então, de forma ilegal. Ou então pagar o mercado estrangeiro, pagar uma fortuna que eles não têm, né? Pagar em moeda CUC. Ô, Estevão, é interessante a gente ressaltar, né, que em 2013, Cuba era outra Cuba, né? Eu sei que está perto, mas é porque logo depois a Cuba teve uma reaproximação com os Estados Unidos e várias coisas foram caindo, né? Por exemplo, ainda é difícil comprar Bíblia em Cuba, mas não tão difícil quanto a gente foi. Então, assim, várias coisas mudaram. A questão da internet. Quando a gente foi, a internet era quase que inexistente, né? Eles escreviam e-mail com uma frequência muito, né, longa, era muito caro, eles não tinham acesso à internet, nem velocidade, como hoje em dia já tem. Hoje eles têm Facebook. Tem 3G. Tem internet no celular, coisa que em 2013 eles não tinham. Então, tipo assim, Cuba também já mudou bastante nesses 7 anos, né? Então, isso que a gente está falando é antigo, né? Porque muita coisa mudou e melhorou, né? Apesar de que muita coisa não. Então, a gente não está falando de hoje em dia, a gente não está lá, a gente não sabe mais como está muitas coisas. Mas era assim quando a gente foi. Esse é o retrato de Cuba de 2013, né? Eu me lembro, teve uns anos depois, de ver notícias de igrejas que receberam autorização para receber container de Bíblia, por exemplo. Isso aconteceu. Então, a escassez de Bíblia foi meio que resolvido por um tempo. Eu não sei como está hoje, mas era realmente muito mais restrito, né? Não só Bíblias, né? Eles também não podem receber algo interessante, que eles também não podem receber ofertas. Eu lembro aquela situação daquele pastor onde eu fiquei dormindo, e eu tentei enviar ofertas para ele, e ele não podia receber ofertas aqui do Brasil. Ele não podia receber dinheiro nem pela West Union, nem por nenhuma outra agência, porque o dinheiro que chegasse lá em Cuba ia ser confiscado, né, digamos assim, entre aspas, e eles não poderiam receber. E o próprio cara da agência da West Union que me falou isso. Ele falou, olha, não manda dinheiro para lá, é seu parente. Eu até disfarcei, falei que era um amigo meu e tal. Não manda porque o dinheiro é enviado, permite-se enviar dinheiro para Cuba, mas não chega. Mas chega lá, não chega para a pessoa. Aí ele até me falou, o único país que consegue transferir para Cuba, eu não sei se ele tinha me falado, não lembro se era o Peru, alguma coisa assim, outro país, que é assim, para mandar uma oferta para esse pastor, eu ia ter que mandar para uma cunhada dele, para a cunhada dele mandar não sei para quem mandar para ele. Você já perdeu o dinheiro, ainda mais em reais, né? Ia se desfazer. Acabou que a gente teve que fazer de outra forma. Então, assim, não só Bíblias, né? Mas também até mesmo dinheiro, oferta é difícil de enviar para lá. Eu me lembro, por exemplo, o Marcelo, que de vez em quando grava aqui com a gente, foi para Cuba antes da gente. A gente conhecia outras pessoas que já tinham ido para Cuba. Tem o pessoal de uma missão do Rio Grande do Sul que vai constantemente para lá. E eu me lembro deles contarem uma história que eles tinham enchido a mala com Bíblia, coisa de higiene pessoal, chuveiro e tal. Chegou no aeroporto, eles abriram a mala, deixaram todas as Bíblias e levaram os chuveiros. Então, quer dizer, eles na hora ali, opa, um chuveiro, precisamos. Então, a necessidade lá é de tudo, né? Quer dizer, eu tô falando da época que a gente foi, né? Hoje ainda há muita necessidade, mas é diferente um pouco. Eu lembro quando eu dei de oferta também para uma das casas que nós fomos, uma pasta de dente. Eu e a Josi tiramos da bolsa uma pasta de dente. E a mulher ficou super feliz porque ela disse que eles não tinham condições de comprar pasta de dente. Não tinha nem papel higiênico. Lembra? Não tinha papel higiênico. Não tem produção de papel higiênico no país. Então a gente também deixou muito papel higiênico lá para eles, né? Para mim, uma coisa que marcou muito era ver a ousadia da igreja diante das restrições, diante da pobreza, diante da escassez, né, tão palpável. Foi isso que me impressionou, uma igreja ousada. Então, assim, não interessa, a gente vai evangelizar, a gente vai servir. Aquele seminário, né, que a gente visitou, conhecer aqueles seminaristas, ver a forma como eles
estavam se preparando para ir para as nações, e assim, o meu lado racional, tipo, pensava, amados, vocês nunca vão para as nações, entendeu? Vocês não têm dinheiro, não tem como, esse era o meu lado racional. Mas de ver que, tipo, não interessam as nossas dificuldades, não interessa se as circunstâncias dizem que não, nós confiamos em Deus. Então, ter conhecido ali, né, algumas pessoas que falaram que não, eu tenho chamado missionário, eu estou me preparando para isso, foi algo que me impactou muito, esse posicionamento de nós vamos pregar, nós vamos obedecer, nós vamos servir e nada vai nos parar. Isso me marcou bastante. A minha sensação é muito parecida com a da Aline, uma igreja que não para, uma igreja que, diante de tudo que sofreu ao longo dessas últimas décadas, de prisão, de restrição, de pressão, de tudo, de pobreza, é uma igreja que não parou, uma igreja que continuou assim, servindo a Deus e amando muito ao Senhor e com convicção do chamado, e não parava. É impressionante. Esse seminário, a gente foi nesse seminário, eu acho que eles tinham uns 15 alunos lá fazendo seminário, eles sempre tem. As igrejas, os pastores, cada um, assim, você via a paixão que eles tinham, sabe, o amor. A igreja que a gente foi, que tinha sido derrubada meses antes, é uma igreja de 800 membros, uma igreja doméstica de 800 membros, que o governo tinha ido derrubada, a gente chegou lá e viu os escombros, a gente pôde orar com o pastor, sabe, foram momentos, assim, impressionantes, e eu saí com esse sentimento, assim, numa igreja que não para, que ela vai contra todas as dificuldades, não por causa dela em si, mas por causa daquele que é o cabeça da igreja, né? Por causa de Cristo. E é uma igreja vencedora nesse sentido. E eu me lembro assim de ter ficado impressionado na época dos números, assim como eu acho que os cristãos da ilha representavam, evangélicos representavam 10% de Cuba já naquela época, que era 12 milhões de habitantes, 1 milhão e poucos de evangélicos convertidos, e a despeito de toda a perseguição, de toda a ideologia, e por causa dessa convicção, desse amor do povo, né? E cada momento assim impressionante. Isso aí foi uma das melhores viagens que eu fiz, com toda certeza. Não, aí o Estevão falou dessa igreja, né, que a gente foi ver, que eles tinham derrubado, tal. E o pastor dessa igreja, gente, estava ali todo chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, porque, né, tipo, pô, os caras derrubaram aqui minha igreja, a gente não pode mais se reunir. Apesar disso, ele estava recebendo todo o apoio da pastora, da sede e tudo mais. Aí, gente, já tínhamos falado pro Diego, amado, não fala espanhol, não. A Nemarda tá aí para traduzir, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Aí o Diego vira lá e a gente, tipo, ali falando palavras de encorajamento pro pastor e tal. Diego me vira pro pastor e fala: Pastor, mi nombre es Diego, yo soy de Brasil. Pastor, es un horror estar acá. Em vez de falar honor, que é honra, ele falou horror. Gente, a cara do pastor ali. Mano. Ele tava triste. Ficou triste, ficou aquele clima pesado, aquele silêncio, todo mundo pensando. Não, mas ele entendeu, a gente tá brincando, né? Ele entendeu. Ele entendeu sim, gente. Mas o Diego, altas foi pérolas. Aí também, orando por esse pastor, que a gente tava lá orando e o Lucas gritava, né? Por favor, Jesus! Foi, a gente... Explica isso, Jesus! Explica isso! Explica, Jesus! Era assim Por mesmo. favor, Jesus! A A gente orando, pedindo, e ele gritava. Agora, uma coisa engraçada é que essa igreja que foi derrubada foi por conta de uma denúncia, não sei se vocês lembram. Sim, Por eu conta lembro. do fiscal de rua. Vocês lembram que a gente até tirou foto, existiam pessoas na rua e elas têm uma plaquinha na casa escrito fiscal da rua. Ou seja, os fofoqueiros aqui do Brasil fazem trabalho de graça. Em Cuba, existe mesmo fiscal de rua e que denuncia, né, para o governo o que está acontecendo. E aí, gente, uma história que marcou, não tem como não ter marcado essa viagem, porque tá aí o resultado, e que a gente precisa contar, é o quê? A história do Samuel, não é mesmo? A Tati,
é aquela pessoa, assim, que se não for pra fazer vergonha, ela não sai de casa, né? E aí a pessoa foi até Cuba pra mandar profeta cala a boca, entendeu? A pessoa... Não foi bem assim. A pessoa não foi bem assim. Eu tava lá, eu vi, eu tava do lado. Eu tava do lado. É engraçado, um parênteses aqui, a Aline tem uma tia que diz que ela tava orando uma noite e ela sentiu uma presença no quarto, né, muito forte, assim, ela começou a repreender, sai em nome de Jesus, o diabo, né, não sei o que e tal, só que aí chegou um momento que meio que Deus falou com ela, não era o diabo, era um anjo que eu mandei pra te abençoar e você expulsou ele. Tá de parabéns. É mais ou menos isso a Tati. Foi tipo isso que a Tati fez. Gente, então, como a Tati falou lá no início, ela foi pra Cuba, né? Deixou o marido e a filhinha Analice, que na época tinha 2 anos, né? E desde que eu conheço o Marco e Tati, eles falam, né, que desde quando eles namoravam, o sonho da vida deles era ter uma filha e só. Uma menina chamada Analice e só. E aí, depois que nós os conhecemos, a Tati engravidou. E aí, era uma menina, chamou a Analice, e aí pronto, tipo, ok. E aí, assim, o objetivo da vida alcançado, era isso que a gente queria mesmo, pronto, não precisa de mais nada. Aí a gente lá em Cuba, lembra que a gente falou que o grupo dividiu, depois quando a gente se juntou novamente, a Tati contou pra gente que uma das casas lá que ela foi, a mulher foi orar por ela e falou o quê, Tati? Dentro de todas as coisas que ela falou, ela virou e falou assim, tienes um hijo? Eu falei, sim, tem uma filha. Ela, não, tienes um hijo? Falei, não, menino não, tem uma filha. Ela, Deus te dará um hijo, um varão, ex Samuel. Aí eu falei, não, Deus não vai dar não. Deus já me deu minha filha e tá muito bom, minha irmã, muito obrigada. Aí ela, não, Deus te dará um hijo. Eu, não. É meio que assim, é que não tenha acreditado, mas eu achei que ela tava só retribuindo o fato de eu ter abençoado ela, ter orado por ela e tal. Eu falei, não, tá bom, muito obrigada, e pronto, fui embora. E a Josi ficava, Deus falou que vai te dar um filho e você fala que não? Deus falou que você fala que foi Josi. Ele não veio de Deus não, Josi, deixa isso pra lá. E a gente cresceu em igreja pentecostal, a gente tá Exato. acostumado com as profetadas aí de vez em quando, né? Mas é justamente por isso, né? Eu era da Assembleia. Então, Tati, Então, assim, mas o crente normal, o assembleano pentecostal, o que ele faz? Ele ouve a profecia e fala, tá bom, amém. Mas você ficou ali duvidando, rebatendo na boca ali, entendeu? É crente rebelde isso aí. Não, ela é muito rebelde, cara. Não, aí na viagem, quando eu contei pra vocês, aí vocês ficaram me zoando, eu falei assim, não, se isso for de Deus mesmo, Deus vai confirmar. Foi. Aí a pessoa E fez aí, o quê? né? Aí nós vamos fazer a prova. Aí a pessoa desafia Deus, aí Deus fala, então eu vou ter que me amostrar agora. Aí, beleza, fizemos lá a viagem. No último dia, pra gente voltar pra van do 7º dia descansar, o pastor lá da igreja que a gente dormiu foi orar com a gente, a esposa dele tava junto também. Aí fomos lá, se abraçar, se despedir, agradecer e tal, ele foi orar com a gente. E aí, gente... O fogo caiu. O fogo cai. E aí, Deus, que é justo, que é amor, mas é justiça, o que acontece? Tava assim, posicionado na rodinha, Nemaida, Tati e eu. Aí a mulher do pastor chega na Tati e começa a falar com ela. Fala, você é como uma palmeira, o vento, por mais que seja forte, por mais que ela pende para um lado e para o outro, ela não se quebra. Não precisa entregar a profecia inteira, não. E não sei É o coisa quê. pessoal isso aí. Não, mas isso tudo bem. Fica, você, nosso ouvinte, receba semana essa eu lembrei palavra. dessa palavra, acredita? Aí, ó. Falei, você, nosso ouvinte, receba essa palavra também. Aí ela foi falando isso, e eu e a Nemaida aqui, ó. Eu e a Nemaida, a gente só foi colando ainda mais perto da Tati pra ver se viu uma Os confirmação. crentes, em vez de orar, tava querendo fofocar a mensagem de Deus. A profecia de Deus pro outro. Era pra ajudar na profecia, né? Exatamente. Tava tipo sussurrando assim, fala do Samuel. Exato. Não, e aí beleza. Aí nisso, aí a Tati, amém. A Tati ali super fazendo a humilde, recebendo a palavra da pastora. Aí a pastora vira e fala, você tem um filho? Aí a Tati, não. Aí, tipo, a gente, Tati, você tá mandando a pastora se calar, você tá mandando a profeta se calar. Eu não acredito, Deus agora vai pesar a mão no grupo todo por sua causa, você é o Jonas desse grupo, e não sei o quê. Aí a Tati, tipo, olhou assim pra mulher, puede hablar.
pode falar, tipo, com a maior cara de derrota. Mano, a pessoa vai pra Cuba pra estar com a igreja perseguida, aí o cristão perseguido vai orar por ela, entregar uma profecia, ela não quer receber. Entendeu? Não quer, gente. Aí o que ela falou, Tati? Ela falou praticamente a mesma coisa que a outra moça. Aí eu falei, não, eu expliquei, não, eu tenho uma filha. Ela, assim, Deus te dará um filho. Aí eu, tentando ser mais educada, eu falei assim, sim, mas eu já tenho uma filha. Ela, sim, mas Deus te dará um filho, um menino. Então, isso foi bem específico quando falou, né? Deus te dará um menino. E falou de novo Samuel. Não, ela falou que será como Samuel. Mas falou Samuel. Eu entendi que, assim, é como um ministério, né? Como um homem, né? A pessoa, né? Digamos assim. Não, falou Aí Samuel. Amém. Aí dessa vez eu falei só amém, abaixei a cabeça e falei amém. Aí eu mandei, logo quando a gente chegou pra dormir, a gente chegou no hotel que tinha internet, eu mandei uma mensagem, SMS pro Marco. Olha, eu vou logo te falar, Deus falou 2 vezes aqui que eu vou ter um filho. E detalhe, Tati, que no Brasil, Deus já tinha falado também, Já não tinha tinha? me falado, já. Mas assim, para edificação dos nossos ouvintes, então aqui vai. Primeiro que, quando eu tive analista, já foi muito difícil a minha gravidez, porque eu sou uma pessoa que tem endometriose, tem útero invertido, tinha vários problemas hormonais, eu não, assim, cientificamente, eu não poderia engravidar. Engravidei da Annalise. Já foi uma gravidez um pouquinho mais complicada, mas tudo bem. E depois, eu comecei a fazer tratamento hormonal, porque eu tinha muitos problemas hormonais. Então, humanamente falando, eu não teria como engravidar. E eu já tinha decidido que eu não queria mais engravidar, por conta dos problemas que a gravidez poderia me causar. Tanto é que a gravidez do Antônio foi bem difícil, foi muito mais difícil que a da Annalise. Mas assim, humanamente falando, tanto é que a minha médica aqui no Rio, ela falou, se você quiser engravidar, você tem que me avisar pra gente começar um tratamento de fertilização. E bastou apenas 1 mês. 1 mês! Eu tive que parar meu tratamento hormonal para poder colocar o DIU. Nesse período que eu parei o tratamento hormonal, eu tive meu ciclo normal e aí eu engravidei do Antônio. Não, e eu ainda fiz chá de revelação, né? Gente, a pessoa tava lá, aí a gente ficou atazanando ela, né? Não, anos atrasando, porque Foi. demorou. Não, vai vir. Ela, não, gente, para com isso, nada a ver, não vai. Eu falei, Tati, não tem problema não. Vai chegar um momento que você vai estar no banheiro com um teste positivo na mão e você vai me ligar. E aí eu vou atender o telefone, eu já vou até saber. Eu falei, tá no banheiro, né, Tatiana? Teste deu positivo, né? Eu sei que vai chegar, vai ser quando você menos esperar. E ela, não, de jeito nenhum e tal. E assim, gente, nós criamos uma conexão muito boa ao nosso grupo. A gente ficou muito amigo e tal. E aí nos falamos até hoje. Foi com certeza assim, o melhor grupo que a gente já viajou. Aí, cara, eu sei que depois da viagem a gente criou o grupo no WhatsApp, estamos no grupo até hoje, a gente se fala até hoje e tal. E a gente de vez em quando ficava, né? Tipo, e aí, Tati, já engravidou? Ela, não, gente, para com isso, não sei o que, nada a ver, nananana. Gente, eu sei que 2 anos atrás, pouquinho antes de Estevão e eu nos mudarmos aqui para os Estados Unidos, estava eu jantando. E aí, de repente, chega uma mensagem de WhatsApp da Tati pra mim, com um vídeo. E aí, embaixo do vídeo, ela mandou a seguinte mensagem: assiste e cala a boca. Ela escreveu desse jeito. Aí eu só respondi: não preciso nem assistir. Eu já sei. E o vídeo era ela contando pra Annalise, que a Annalise foi promovida a irmã mais velha. Aí aconteceram várias coisas também. Um dia ela conta testemunhos da gestação também do Antônio. Aí chama Antônio. Ela não quis dar o nome de Samuel, então, ou seja, o Samuel ainda vai vir, tá, gente? Porque Deus falou sobre isso. Não, em nome de Jesus, não. Isso aí não. A não ser que eu vá pra Cuba e Deus fale novamente em Cuba, mas isso não. Essa eu não recebo. Essa é da carne. E aí eu sei que a irmã incrédula ainda quis fazer o chá revelação, né? E a gente não sei pra quê, porque todo mundo já sabe. A gente já sabia. Todo mundo já sabia que ia ser Se um saísse menino. uma cor rosa, eu falava, não, faz de novo, esse teste tá errado. Tá aí hoje Antônio, da Tati, 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos já. E qual foi a sua profecia, Diego? Que a sua profecia, a gente tá aqui torcendo muito pra sua profecia se cumprir, porque a gente vai se beneficiar dela. Eu recebi 3. E eu guardo elas porque
eu tô na expectativa. A primeira, ela disse que eu ia viajar às nações, porque Deus ia me levar, e foi bem nesse ano, porque eu fui para Cuba, depois eu fui para Colômbia, depois eu fui para o Oriente Médio, e logo depois eu comecei a planejar o intercâmbio. Então, foi uma coisa que, logo depois que ela falou, as coisas aconteceram. Eu tinha, a primeira coisa. A segunda coisa foi, eu acho que eu não nem compartilhei isso com vocês, assim, mas eu sempre tive uma neura assim, eu sempre achei super legal um brasileiro que namora uma argentina, namora um colombiano, namora uma americana. Eu sempre achei essa troca de cultura muito legal. E eu sempre quis me relacionar com alguém assim, para fazer isso. E aí, nesse dia, ela falou isso, e eu falei assim, não acredito. Ela falou assim, você fica procurando nos lugares, mas a sua esposa, a pessoa que você procura, tá lá no Brasil. Aí eu falei assim, eita! E a terceira era que ela via um cofre. E ela via que eu tinha as chaves para abrir esse cofre e que eu pegava riquezas que estavam lá dentro. E Deus me dava essa chave, esse acesso, porque eu tinha um coração bom e eu ia repartir com as pessoas. Então, a gente tá esperando isso aí, ó. Essa. Quando você chegar nesse momento da sua vida, se lembra desse grupo que tava com você. Que se alegrou pelo seu namoro. Estamos ansiosos pela terceira parte aí da profecia. Exatamente. Não, se essa profecia se cumprir, a gente vai fazer uma viagem, todo mundo em algum lugar, e eu vou bancar. Tá gravado. Tá gravado. Já era. Nossa, tá gravado! Não acredito! Mas aí, vamos lá. E quem disse que essa parte da profecia é algo financeiro? Se de repente não é algo espiritual? Não, Tati, para de ser crente. A gente gosta de dinheiro. Não, Exato, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu já também. aceitei essa profecia. Ela falou que o Diego tinha a chave do cofre. É alguma coisa que você tem que desbloquear no seu mindset, entendeu? Tem uma coisa errada aí. Você tem que fazer um negócio de Master Coach quântico pra desbloquear isso aí. Gente, foi muito bom participar com vocês. Eu acho que Cuba daria histórias a perder de vista, né? Porque cada igreja tinha pelo menos um testemunho. Cada pessoa que a gente conheceu, até o Antônio mesmo, né? Tem testemunho sobre ele, sobre a vida dele, né? De como ele se converteu e se tornou o que ele é hoje na igreja, enfim. Mas é muito bom rever vocês, de certa forma, relembrar essas histórias. Marcaram muito a nossa vida. Eu sei que marcaram a vida de vocês também, porque não tem como. Depois de Cuba, eu acho que a vida de todo mundo deu uma mudadinha. Com certeza. Com certeza. Cara, realmente, como a Nemaida falou, muitas histórias. Lógico que a gente fez turismo, a gente visitou a parte mais antiga, famosa ali de Havana Velha, né? Muito bonito, muito legal. Sim, fomos na praia, em Fomos Varadeiro. em Varadeiro, gente. Cuba é Caribe, né? Cuba é Caribe. E que praia maravilhosa. Tudo bem que aquele dia não estava o melhor dia do mundo de sol, mas foi maravilhoso. E só para fechar esse momento, eu lembro que a gente ficou lá na praia. E é muito diferente, gente. Não é a mesma experiência de você ir numa região de praia famosa do Brasil, do Nordeste. Não é. Porque não tinha nada, né? Sim. Não tinha nada. E tipo, a gente, estamos com fome, que a gente vai comer. Tem ali. Não sei o quê. Acabou que tinha um posto de gasolina que tinha frango. Lembra disso? Cara, eu nunca, a única experiência da minha vida, aquele dia. Frango e batata. Batata É. cozida. Não, aí a gente chegou lá, não tem frango frito. Quando a gente foi ver o frango frito, eu falei, nossa, eu vou morrer com esse óleo ali. Era muito óleo. E aí a gente descobriu que tinha um cara também que fazia frango assado, esses de padaria, né? E tal. Uhum. E a gente ia comprar o frango assado lá e a gente comprou a batata frita com cara do frango frito. E, a gente comprou o frango, 2 frangos, Foi. me lembro até hoje. E aí o cara deu os 2 frangos inteiros, não cortou nem nada. Aí, aí eu perguntei... E não tinha talher. Não tinha talher. Verdade, não tinha talher. Aí eu perguntei pro cara assim, mas você corta pra gente e tal? Ele me deu uma faca gigante dele. Você lembra?
corta aí. Eu falei, gente, e agora? Te vira. E tipo, e não deu pra fazer nada. A gente comendo, gente, o frango, tipo uma pracinha de alimentação, assim, é um shoppinho, não é um shopping, é diferente. Sim. Tinha uns bancos lá. Na mão. E a gente metendo a mão no frango, e metendo na boca, e aquele negócio. Exato, cara, meu Deus do Parecia céu. Desabrigada. Exato, Verdade. cara. A gente, ali em Cuba, e no ponto turístico, eu falei, nossa, cara. Foi muito legal. E foi baratíssimo o frango. Eu lembro que foi um negócio assim. A gente não queria ir num lugar um pouco mais caro, porque, tipo, a gente já tava meio sem grana, né? Porque a gente já tinha dado um monte de dinheiro. Mas foi assim, cada história muito louca. Foi abençoador pra nós. Eu tenho certeza que a gente foi instrumento pra abençoar o povo de lá. Mas também foi revigorante nesse negócio de quesito de alegria, de amizade, de poder ter sido leve, né? Foi uma viagem que, apesar de ter momentos tensos, foi leve, foi alegre, né? É verdade. E o nosso objetivo de compartilhar tudo isso com vocês, além de proporcionar boas risadas, mas também para que você ore por Cuba, ore pelos nossos irmãos que estão lá, ore para que a igreja continue ousada, para que a igreja continue seguindo a Jesus Cristo acima de tudo, para que o Senhor continue ali dando direção, dando sabedoria e abrindo, né, para que aqueles que ele chamou para as nações, eles de fato possam ir, né? Ore pela provisão do Senhor, ore para que haja salvação, né, no governo. Enfim, ore por Cuba, ore pelos nossos irmãos. Ore pelos governantes de Cuba, para que eles possam, sabe, fazer sempre o melhor pro povo. Sim. Em geral. Cuba é um país extremamente pobre. A gente não entrou em questões políticas e nada aqui. Não é o momento. Não que a gente queira fugir disso, mas são outro objetivo. Mas é um povo, gente, é um povo que te recebe de um jeito maravilhoso. A gente se sente em casa. É como se fosse brasileiro. Cara, a gente se sentia em casa. Foi assim, muito em casa. Nenhum mesmo. dos países que a gente foi, pessoas... Cara, cubano é como... E eles amam brasileiro de todas as formas. Então, é um povo que merece viver melhor, sabe? Então, ore não só pela igreja, mas pelo país, pela nação. E porque eles realmente precisam. E a gente espera que esses testemunhos que nós compartilhamos, principalmente sobre o amor que eles têm pela palavra de Deus, a gente espera que isso tenha marcado você e te incomode, para que você ame a palavra de Deus, para que você passe tempo, invista tempo da sua vida conhecendo mais a Deus através da palavra dele, meditando nessa palavra, vivendo essa palavra também. Então a gente espera que esses testemunhos também tenham te encorajado e te incomodado para você se questionar. Poxa, aqui eu tenho liberdade, eu posso ter todas as Bíblias que eu quiser, de todas as traduções, e o que eu tenho feito a respeito? Então, gente, muito obrigada mesmo por terem participado. Deixamos aqui o nosso beijo pro Cangaço e pro Renato, que não puderam gravar com a gente. Saudades da Josi. Saudades da Josi. Ah, nem fala. Ela sempre vai fazer muita falta. E obrigada mesmo, Tati, Dandara, Diego, pela participação de vocês. E é isso, gente. O que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.